felizes aí e reconhecem o cuidado do Senhor? Diga um amém, e um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, abra comigo, por favor, sua Bíblia, lá em Atos capítulo 2. Glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite da igreja verdadeira, irmãos. Amém. Eu sei que existem muitas coisas que você pode, você pode criar, você pode mudar a maneira, você pode parecer, mas a igreja verdadeira, ela só tem um caminho, que é o caminho da verdade. É o caminho da verdade, amém? E nessa noite nós vamos aprender, ou nós vamos aqui, reinformar o que é ser a igreja verdadeira. Existem muitas pessoas aí, muitos desigrejados, infelizmente, que têm falado que é a igreja, mas a verdade, a igreja que a Bíblia Sagrada nos ensina, a igreja que a palavra de Deus nos ensina, é a igreja de Jesus. Ela é diferente, você precisa fazer parte. E nessa noite nós vamos, em nome de Jesus Cristo, nós vamos aprender, nós vamos reformar novamente o que é ser igreja, irmãos, amém? Ser igreja não é apenas falar, mas é estar. Ser igreja não é apenas dizer que é, mas é renunciar. Ser igreja não é apenas você ser convencido que é ser convertido, é mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude. E nós vamos aprender nessa noite através da palavra de Deus, para a glória do Senhor. E se você está aqui feliz e sente já no seu espírito que você vai ouvir uma palavra que vai te deixar mais forte no Senhor, diga um amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 2, no versículo 42, a Bíblia aqui fala, nos diz, o título aqui é como viviam os convertidos. Olha só, não era qualquer um, irmãos, eram os convertidos. O sobretítulo já deixa bem claro que uma pessoa convertida, ela não apenas parece, mas ela é. Aleluia. Não é apenas parecer, é ser. É atitude, é mudança de mente, é ações. E nós vamos aprender nessa noite, para a glória de Deus, Atos capítulo 2. Os irmãos lembram, os irmãos sabem. Antes disso eu quero aqui explanar um pouquinho a palavra de Deus, até chegarmos aqui. Os irmãos sabem que a Bíblia diz, que Jesus, ele veio, Jesus abriu mão da glória para vir aqui nos resgatar. Nós fomos perdemos a comunhão com Deus através quando entrou o pecado, Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, lá em Gênesis capítulo 3. Então através desse erro entrou o pecado da humanidade. Então o pecado, ele tomou conta da humanidade. Mas o Senhor Jesus, ele provavelmente ele falando com o pai, falou: pai, olha, deixa eu ir lá naquele mundo, aquele povo não merece, aquelas pessoas não merecem, mas eu quero ir lá, pai, me permita que eu vou lá para trazê-los. Eu vou lá, pai, eu vou me entregar para morrer na cruz, eu vou lá tirar a chave, pegar a chave do inferno, pai, porque eu posso, eu quero ir lá, pai, porque eu quero, trazer esse povo novamente a ter comunhão. Permita, pai, eles não merecem, eles vão me humilhar, eles vão judiar de mim, eles vão virar as costas para mim, vão pregar sobre mim, mas eles não vão querer ouvir, muitos não vão querer ouvir, mas mesmo assim eu quero ir lá, pai, me permita. Eu vou sofrer por eles, eu vou morrer por eles, pai. Glória a Deus. Que eu vá lá. E o pai permite que Jesus venha aqui. Jesus vive aqui, habita como homem, mas não erra. Jesus vive aqui 100% homem, 100% Deus, e não erra. E a Bíblia nos diz que chegou o momento que Jesus se entregou, irmão. Ele se entregou. Não pegaram ele. Tentaram pregar ele quando ele estava pregando, mas não pegou ele. Ele se entregou no momento certo. Assim como os demais apóstolos só morreu no tempo certo, você também só vai morrer no tempo certo. O Senhor só vai permitir a sua partida no momento certo. Aleluia. Pode falar, pode querer te prejudicar, mas uma coisa é certa: o momento certo, se você estiver posicionado no Senhor, vai chegar o momento, ninguém tira a sua
sua vida. A vida Ele a deu. Amém, irmãos? Amém. Ele a deu, Jesus deu a sua vida no tempo. E a Bíblia diz que Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados, morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém? Amém. Jesus ressuscitou, permaneceu 40 dias ali, né? Chamando novamente os discípulos que estavam ali depois da crucificação. Alguns se perderam, né? Ficaram meio perdidos, sem entender. Então Jesus ressuscita, chama eles para perto novamente e fala para eles em Atos capítulo 1: olha, gente, não se ausente de Jerusalém, porque lá vocês vão receber o Espírito da promessa. Vocês vão receber a promessa. Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, a Bíblia diz que foi ali quando o Espírito desceu sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, o poder veio sobre eles. E depois que o poder veio sobre eles, Pedro já não era mais o mesmo. O Pedro que havia negado 3 vezes já não era mais a mesma. Pedro começa a pregar o Evangelho, onde 3.000 almas se arrependem, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Glória a Deus. E aí começa esse povo. E aí onde chegou até nós, e nós estamos aqui por causa desse povo, irmãos. Por causa de homens lá atrás que abriram mão da sua vida, abriram mão da sua vida. Aleluia. Abriu mão de trabalhos, abriu mão de muitas coisas, renunciaram para obedecer a Deus. Desconfie, irmãos, de alguém que fala que é servo de Deus, mas não quer renunciar nem um tempo às vezes para vir para a igreja adorar a Deus. Desconfia de alguém que se diz crente, que se diz cristão, que se diz igreja, mas não consegue separar um tempo para se reunir com a igreja. Meus irmãos, muitos dizem que a igreja não salva ninguém, é verdade. Mas uma coisa é certa: quem está, o salvo se encontra na igreja. Aleluia. Aonde que aqueles caras, aqueles homens que têm um corpo, né? Onde que eles se encontram? Na academia. Se você quer ficar com o corpo, né, meio fit, mas, né, você vai se encontrar onde? Na academia. Se você quer ir se você está precisando de se cuidar, está com enfermidade, você vai para onde? Hospital. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas infelizmente, irmãos, alguns, por ser descompromissados, por permitir ainda continuar na desobediência, eles dizem uma coisa, infelizmente, irmãos, geram confusão na vida de outros que não conhecem a palavra. O maior perigo, irmão, é aquele que conhece e não vive. Aquele que conhece e não vive, ele causa um prejuízo em tanto para o reino de Deus. Se for para mim não obedecer, melhor nem o conhecer, irmãos, do que conhecer e não obedecer. O juízo será bem mais forte para essas pessoas. A ira de Deus será bem mais forte para essas pessoas que ouvem e não obedecem. Pastor, é difícil obedecer. Não, é difícil para quem não quer obedecer. Porque se você quer obedecer, com a ajuda dele nós vamos conseguir. Amém. Sozinho é impossível mesmo, é difícil porque sozinho eu vou saber. Se for sozinho é difícil, mas se eu decidir obedecer, vai dar tudo certo. Aleluia. Vai dar tudo certo. Até nosso Senhor Jesus precisou do Espírito Santo, como nós também. Jesus, que era Deus, precisou do Espírito Santo. Então você vê que Jesus foi um maior exemplo, e nós só precisamos segui-lo. Nós só precisamos apenas segui-lo. Amém? Amém. Então quero aqui agora, né, ler aqui o versículo que está em Atos capítulo 2, no versículo 6. A palavra do Senhor nos diz assim: glória a Deus. Então depois da conversão aqui, após Pedro, né, o apóstolo Pedro pregar a palavra, depois que Jesus voltou e eles foram batizados com o Espírito Santo, aqui nós vemos aqui a primeira pregação do apóstolo Pedro, pregando aqui para os judeus. E aqui nós vemos aqui quantos? 3.000 almas sendo batizadas. 3.000 almas, aleluia. Após o discurso de Pedro, 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus, se convertem ao Senhor. E aí como viviam esses cristãos? Irmão, é a maneira que eu e você precisamos viver também. Amém. É simples, irmão, não é bicho de 7 cabeças. Eu só preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso falar, eu vou obedecer. As pessoas, eu quero antes de ler, as pessoas, irmãos, eles vão instalar um som dessa igreja aqui, ó.
essa TV, geralmente você tem um manual e você segue certinho o manual. Não é não, Diácono Marco? Você segue certinho, você tem medo. Pô, tem que seguir aqui, que senão, se eu errar, vai dar problema, vai dar prejuízo, né? Mas as pessoas têm dificuldade de querer obedecer o que está aqui. Irmão, é tão simples servir a Deus, eu só preciso obedecer aqui, na força do Senhor eu consigo. Mas é que, infelizmente, o pecado, irmãos, é tão simples. É o pecado que faz as pessoas não obedecer. É o pecado. Mas foi para isso que Jesus morreu, pelos nossos pecados. Eu preciso apenas dar lugar. E a Bíblia diz como viviam os convertidos, ou seja, como viviam os novos cristãos. E é dessa maneira que eu e vocês precisamos viver também. Aleluia. E a Bíblia diz no versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eita glória. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, olha só, no templo, na igreja, e partiam pão também de casa em casa. Tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus, e contando com simpatia de todo o povo. Aleluia. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Então esse povo, eles perseveravam nos ensinos. Eita glória. Eles perseveravam aqui na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, na evangelização, irmão. Infelizmente hoje nem todos querem obedecer. Aleluia. E quando obedece, às vezes quer obedecer parcialmente. Eita glória. A Bíblia diz aqui que eles, perseveravam na doutrina, nos ensinamentos, e toda a alma tinha temor, e por isso muitos sinais e prodígios aconteciam. Às vezes, por isso que muitos hoje, você não vê muito batismo com o Espírito Santo, você não vê muitas curas, você não vê muito o poder de Deus. Ah, pastor, mas a minha igreja, tem igreja que tem, tudo bem, cuidado. Cuidado, porque se não tem isso, não tem os ensinamentos, se não tem ali, as atitudes ali da verdadeira igreja, pode ser que seja poder estranho. Porque não se engane, irmãos, não se engane. Existem os espíritos do mal, que também habitam. Os irmãos lembram daquela passagem de Êxodo lá, quando Moisés ali, quando estava de frente para Faraó, que Moisés coloca o bardão, e o poder de Deus ali, transformou aquele, Aleluia. como é que chama bardão mesmo? Tem um branco aqui, que ele se transformou em uma cobra, uma serpente, o cajado, isso, obrigado, querido. Mas também os profetas de Baal também teve um poder ali, transformou. É lógico que a serpente, que foi do poder de Deus ali, de Moisés, ele engoliu a serpente do mal, mas o mal também teve poder. O mal tem poder também. Então não se engane, irmãos, nem tudo é de Deus. Por isso que é importante discernir daqueles que é de Deus, o que tem de mal aí, o que tem de adivinhos, de profeta falso, revelando futuros aí, enganando as pessoas. O que tem, irmãos, o que tem de profeta falso, de pessoas mentindo. Você percebe agora que o mal está tão ousado, que você vê aí esses dias aí, não sei se já aconteceu ou vai acontecer, que eu não me preocupo muito em querer saber coisas que não edificam. O povo aí adorando Exu, por que não fala logo claro? Adorando Satanás, adorando os demônios, o diabo. Eles mudam, eles contorcem. Contorce, a verdade para enganar as pessoas, para mexer com o sentimento das pessoas, mas na verdade, irmãos, existe só um
Deus, Criador dos céus e da terra, e o Filho que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que pode salvar a humanidade. Fora disso, irmãos, não existe salvação, não Aleluia. existe nada de bom, só condenação. Aleluia. Fora dos caminhos de Deus, fora de Jesus Cristo, não existe salvação. E não adianta mudar o nome não, porque é o mesmo, não muda. Não adianta falar uma coisa, mudar os nomes, não. É Satanás, é o demônio, é os diabos. E todos os adoradores deles vai sofrer as mesmas consequências dele. Eu falo isso, irmãos, não é questão de julgar, não é questão de desrespeitar. Porque Jesus falou sobre os demônios, Jesus falou sobre o inferno, Jesus falou sobre o que iria acontecer para os perversos. Jesus, quando nós falamos aqui, Mateus 23, quando ele fala do dia, Jesus já estava falando lá de vocês, seus religiosos, seus hipócritas, fariseus, que vivem só aparecendo, mas não agem da maneira correta, enganando as pessoas. Ai de vós, a condenação virá sobre vocês, se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos, dos seus pecados. É a Bíblia que nos ensina, é a palavra de Deus que fala. Eu não estou inventando nada, eu não estou fazendo algo novo, a palavra de Deus já diz desde lá atrás. Agora cada um, meus irmãos, após saber a verdade, decidem o que querem seguir, ou a Deus ou a Baal. Esse povo que estava na Paulista estão seguindo a Baal. Demônios. E o que eles vão colher, irmãos? O que você acha que esse povo vai colher? Qual que serão os frutos deles, da adoração deles? Eu subo a Serra de Santos e você verá um monte de porqueira, de macumba, um monte de lixo, cheio de garrafa de pinga, imagens, cada coisa igual. Como é que pode, irmãos? Deus está, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Santo, o Deus maravilhoso, o Deus de amor. Como é que Deus pode estar envolvido no negócio daquele tão podre? Animais mortos, coisas imundas, um lugar onde acidentes, você vê cada acidente ali, você fala, como é que pode? Por quê? Porque as trevas, invocam as trevas, sacrificam animais que não têm culpa de nada. É por isso, meus irmãos, e aí você vê quantos acidentes, quantos pais de família, sim, nós sabemos que existe também um pouco da pressa, irresponsabilidade, às vezes a falta de preparo, mas nós sabemos que o mal é onde essas pessoas chamam, essas pessoas infelizmente são ignorantes ainda. Outras conhecem a verdade e estão ali por rebeldia. Sabemos que alguns é por influências, não conhecem o nosso papel, não é desrespeitar, irmãos, não é julgar, mas é pregar para que elas sejam libertas. Aleluia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos alertar, nós precisamos pregar. Nós não estamos fazendo por nosso mérito, mas o Senhor Jesus nos direcionou para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. A nossa função é pregar a palavra do Senhor, é alertar as pessoas sobre a verdade. E o que é ser igreja? O que é ser igreja é isso: é obediência, é renúncia, é mudança de vida, mudança de comportamento. Irmãos, ninguém é obrigado. Jesus mesmo diz: aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, carrega a sua cruz, renuncia o seu eu, a sua vontade, para me agradar. Eu fiz isso por vocês, e agora vocês devem fazer pelo Pai, por mim. Eu já provei que eu amo vocês, eu já provei que eu não quero que vocês vá para o mesmo lugar que os demônios, o diabo vai. Eu não quero, eu amo vocês. Olha, lá em João 3,16 eu já digo, olha, diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu já provei que eu amo vocês. Eu já provei que eu não quero que vocês vão para aquele lugar aonde há choro e arranjar de dente constantemente, condenação eterna, sofrimento eterno. Ele diz isso, meus irmãos. O Senhor não tem prazer nisso, mas infelizmente alguns, nem todos vão ser salvos, nem todos querem, nem todos acreditam. Essa é uma verdade, mas nós precisamos alertar.
Nós precisamos dizer. Então o que é ser igreja? Primeiro, o que essa igreja tinha? Vamos lá, primeiro, eles tinham perseverança. O que é a igreja verdadeira do Senhor, a qual nós devemos seguir? A qual é a nossa maior referência? A igreja de Jesus, a igreja primitiva. Primeiro, nós aprendemos aqui que essa igreja era perseverante, irmão. Ela estava inconstante. Ela estava ali no versículo 42, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão. Eles perseveravam nos ensinamentos, amém? Na evangelização, e aquela igreja crescia, aquela obra avançava e chegou até nós hoje. E o que eu e você precisamos fazer? Perseverar também. Pastor, mas fulano quer. Meu irmão, quando Deus te chama, a responsabilidade é sua. Amém. Na minha família, Deus me chamou primeiro, então a responsabilidade dos outros serem salvos é minha. Ah, mas fulano, não. Fulano, ciclano, Deus chamou você. Deus está te chamando. A responsabilidade chegou primeiro para você, graças a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluias. Deus começou na minha mãe, mas me chamou. E Deus está te chamando essa noite. Aleluia. Deus te chama. E através do seu posicionamento, meus irmãos, não é só você, outros vão ser salvos. Os seus vão ser salvos. A sua palavra será outra, o seu testemunho será outro, as suas atitudes serão outras. Nós podemos aprender também com essa igreja do Senhor que elas tinham também temor. Lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, verso 10, a Bíblia diz que fala que o temor é o princípio da sabedoria, é temer a Deus, é temer ao Senhor, meus irmãos, é se afastar dos maus caminhos. Aleluia. Se afastar dos maus caminhos. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos, meus irmãos, aleluia. O 9:10, versículo 9, Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Então, eles tinham temor, eles entendiam, meus irmãos, que quando aquele povo estava reunido, o ambiente era outro, Deus estava ali, eles respeitavam, irmão. Então, por isso, por essas atitudes, o povo, aleluia, eles tinham, não era medo, temor não é ter medo, é respeito, é reverência, porque Deus está naquele ambiente, Deus está aqui, irmão, a presença de Deus está neste lugar. Este lugar não é mais um templo apenas feito por mãos humanas, mas este lugar é um lugar onde ele é consagrado ao Senhor, é um lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que pode mudar nossas vidas. Aleluia. O Pai do nosso Salvador, o Pai de Jesus, aquele que é a única esperança de mudar o homem, irmãos, de tampar o fundo vazio de cada ser humano. Quantos agora, irmãos, buscando preencher o vazio, tampar o buraco, mas não conseguem? Essas pessoas a qual eu falei agora, que se encontram lá fazendo essas porqueiras lá, essas macumbas, porque é um vazio, fazendo coisas ali, enganando pessoas, fazendo mal, para saciar seus próprios desejos, sendo que não precisa de muita coisa, você precisa apenas se converter ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não é muita coisa para sermos completos e felizes, você precisa servir apenas o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Glória a Deus, aleluia. Obedecer. Irmãos, eu vivi aí, irmãos, escravizado. Eu tinha que sair, eu tinha que ter isso, eu tinha que ter aquilo, eu tinha que fazer aquilo para me tornar. E no outro dia eu fazia um monte de coisa. E no outro dia eu estava triste de novo, depressivo. Tinha que pegar um monte de gatinha, tinha que beber
outro dia não adiantava nada. Quando era no outro final de semana, a mesma coisa, era essa vida constante de escravidão. Eita glória. Não estou falando aqui para julgar ninguém que está nessa situação hoje. Pelo amor de Deus, longe de mim isso. Eu estou falando que eu vivia, e eu sofria, e eu sei que todos vocês que estão nessa situação também sofrem. Eita glória. Mas Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua vida para sempre. Glória a Deus, aleluia. Jesus quer te dar uma família feliz. Jesus quer mudar a sua situação. Jesus não quer que você seja um escravo. Aleluia! Glória a Deus. Então esse povo tinha temor. E por causa disso, meus irmãos, muitos milagres aconteciam. Muitos prodígios e sinais aconteciam. E eu creio, profetizo que nós vamos ver muitos sinais e prodígios acontecendo aqui ainda. Aleluia. Para a glória de Deus. Eu creio que nós vamos ver muitos prodígios e sinais acontecendo lá na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, na vida das suas esposas, dos seus esposos. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus, para a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus na vida dessas pessoas, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, no versículo 44, a palavra do Senhor diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esses povos criam, esses povos acreditavam, e eles tinham tudo em comum. Eles estavam sempre em oração. Uma terceira atitude dessa igreja, irmãos, é que eles estavam orando constantemente. A Bíblia nos fala em Tessalonicenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Por que orar sem cessar? Por que a palavra de Deus nos ensina a orar sem cessar? Irmãos, é importante eu e você orar sem cessar. Por quê? Porque quanto mais eu me alimento de algo, mais eu vou parecer. A Bíblia diz que a boca fala, que o coração está cheio. Meus irmãos, se eu me alimento da palavra, então eu vou falar só da palavra. Da palavra de Deus, eu vou falar de coisas boas. Agora, se eu ouvo músicas mundanas, músicas seculares, coisas que não edificam, o que minha mente vai se encher? Se eu assisto coisas que não edificam, o que a minha mente vai encher? Mas se eu fico nos louvores, irmãos, se eu fico na palavra de Deus, Glória a Deus. a minha mente não vai. Eita glória. Minha mente não vai ser influenciada, ser dominada por coisas do mal. Não vai. Porque eu estou fortalecendo a minha mente e meu coração com as coisas santas. Agora, se eu ficar só ouvindo música aí, irmãos, que mexe no sentimento, que mexe nas emoções, eu vou beber, eu vou usar droga, eu vou trair mesmo. Vai trair, Eita glória. vai chorar, vai ficar um escravo da outra pessoa, vai se matar, vai tirar a sua própria vida, vai chorar à toa, porque as músicas é o que você ouve, irmão. Mas se você ouve louvores, se você ouve salmos, hinos, você vai ter uma mente fortalecida no Senhor, irmão. Aleluia. Você vai ser forte. Você vai chorar. Você não vai chorar, não, pastor. Você vai chorar, mas se tiver que chorar, é um choro de alegria na presença do Altíssimo. Aleluia. Eita glória. Não como alguns fazem aí. Perde a namorada, às vezes perde a esposa e quer tirar a sua própria vida. Ai, minha vida. Agora perdeu a vida. Irmão. Eita glória. Aí vão encher a cara. Vão chorar. Vão se matar, irmão. Vão fazer mal. Por quê? Eita glória. Porque é o que ele ouviu, é o que estimulou ele. Agora, se você, irmão, se alimentar da palavra, da verdade, você vai ser forte. Você vai aconselhar outras pessoas a não fazer isso. Glória a Deus. Se é Deus não vai permitir que vai sair da sua vida. Se é se é de Deus isso, Deus vai abençoar. Aleluia. São coisas, irmãos, que acontecem e são tudo estratégia do mal. São trabalhos, muitas vezes, por essas próprias pessoas que eu acabei de falar. O mal existe. A Bíblia nos diz em João 10:10 que o diabo, falou ladrão, mas o ladrão é um escravo do Satanás também. Diz assim: o ladrão, ou seja, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Roubar e destruir é o plano dele para destruir, irmãos, tudo aquilo de maravilhoso que Deus criou, principalmente a família. Quando destrói o membro da família, todo mundo sofre. Eita glória. Todos sofrem. Aleluia.
Senhor Jesus, Ele veio para dar vida plena e abundância para nós. Glória a Deus. Vida plena e abundância. Eu não estou falando aqui vida plena e abundância, irmãos, de você ter muitos dinheiro, um monte de coisa para você ficar aí. Não é isso, para com isso. Isso é bom também, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Isso é bom, isso ajuda, mas não é tudo, irmão. Não é tudo, porque se fosse assim, quantas pessoas aí que tem muito e velhos também sofrendo, né? Quantos aí tem muito, mas ainda está sofrendo? E o quarto, para nós encerrarmos, a Bíblia diz uma outra atitude, outra característica dessa igreja verdadeira, é que eles estavam sempre em oração no templo e de casa em casa. Atos capítulo 46, versículo 46, ele diz assim: olha, irmãos, no versículo 45, fala aí que vendiam suas propriedades e bens e distribuíam, né, o produto entre os pés dos apóstolos. Em algumas versões fala que distribuíam nos pés, não é no bolso, né? É nos pés, né? Irmãos, é mais ou menos assim. Isso aqui não foi por muito tempo, mas é mais ou menos assim. Eles achavam que Jesus Cristo ia voltar naquele tempo ali, então eles não tinham apego aos bens materiais. A preocupação deles era que todo mundo estivesse bem, que não faltasse nada, amém, irmãos? A preocupação desse povo era essa, mas não foi por muito tempo isso, amém? E eu não estou dizendo que nós não devemos ajudar os nossos irmãos. Eu não estou dizendo que nós não devemos também, se vê uma pessoa passando necessidade, como o senhor estava passando essa semana, irmão, se você tem um alimento, divide o seu alimento. Divide, amém? Divide o pão. A Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre está emprestando a Deus. E se você está emprestando a Deus, Deus vai te pagar adiantado. Aleluia. Porque Deus não fica devendo para ninguém, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória ao nome do Senhor. Então esse povo, eles insistiam, né? Eles estavam perseverantes no templo e de casa em casa. Aleluia. Você vê alguns aí descompromissados com o reino de Deus, como eu falei, que eles estão estacionados, e aí eles ficam falando que são igreja. Rei da glória. A Bíblia diz que a igreja estava em perseverança, de casa em casa e no templo. A igreja é o que, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo. Então, se você não faz parte da membresia do corpo, como é que você é a igreja? Como é que você é a igreja? Esse pessoal, irmãos, eles são, infelizmente, eles não percebem, eu acredito, mas eles têm sido um agente de Satanás para atrapalhar a obra de Deus. E vão pagar caro por isso, viu? Vai pagar caro. Porque se você está atrapalhando os pequenininhos do Senhor de ir buscar a Deus, você vai pagar caro. Se arrependa e volta o mais rápido possível para a casa do Senhor. Aleluia. Então é necessário, irmãos amados, que nós vamos fazer parte do corpo. Fisicamente, não é presencial. Quer dizer, presencial, né? Não telepresencial. Telepresencial também é bom, dependente da situação. Se você está num local que não tem como você ir até a igreja, mas se você pode ir à igreja e você não vai, cuidado que breve Jesus está voltando, a trombeta vai soar, o arrebatamento vai acontecer e você vai ficar, por sua escolha própria. Então não confunda as coisas, não podemos aceitar isso. Esse povo, nós temos que tomar cuidado, porque esse povo, às vezes, eles vêm como um instrumento do inimigo para quê? Para mexer com a nossa mente, para gerar confusão. A falta de compromisso, o comodismo dessas pessoas pode causar prejuízos para aqueles que pequenininhos que estão querendo, irmãos, aqueles que ainda acreditam. Então nós também, você tem que tomar cuidado quem que você ouve, quem que você pede direção, quem que você pede conselho. Essa pessoa é referência, essa pessoa é temente a Deus. Se ela não é, não ouça ela. Olha, querido, hoje em dia você tem a palavra de Deus, é só você meditar nela, você lê. O texto que nós estamos lendo aqui nos ensina claramente o que é a igreja. Você for lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai dizer mais ou menos, vai dizer claro, Romanos,
O apóstolo Paulo nos ensina o que é essa igreja. É tão simples, basta eu querer, basta eu me posicionar. Eu preciso querer, gente. Eu preciso estar decidido apenas. É simples. É muito simples. Você não precisa de muita coisa, você não precisa fazer faculdade, um monte de coisa. Não, você precisa apenas obedecer. Falar assim, eu quero isso. Eu quero. Olha, os apóstolos, a Bíblia diz que eles eram homens leigos. Eles não eram homens estudados ou eram eloquentes. Não, eram pescadores, eram pessoas simples. Mas quando o Senhor chamou eles decidiram seguir o Senhor. Eles decidiram, abriram mão, renunciaram para servir o Senhor, para servir o Mestre, e eles vão ganhar muito por isso, e você também vai ganhar muito por isso, por tomar uma decisão sábia de seguir o Mestre. Como nós estamos decididos a seguir o Mestre, digam amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, você só tem a ganhar. Olha, irmão, se eu for falar que esses 13 anos, rapaz, a minha vida mudou 100%, a minha vida mudou totalmente, financeiramente, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, irmãos, minha vida mudou, todas as áreas, na minha família, a lidar com a minha família, a lidar com os meus pais. A Bíblia me ensina a honrar, respeitar, cuidar. Se você está com a família toda destruída, olha aqui o ensinamento para você viver bem aqui, ó. Não é ser perfeito, porque perfeito só foi o Senhor Jesus. E perfeito mesmo será no céu, mas aqui começa, aqui, através desse ensinamento, daqui, está aqui, ó. Você tem 80% de chance de você viver melhor. Aleluia! Aleluia! Então, se a igreja é você estar, irmãos, a igreja, por mais que possamos querer obedecer a Deus, a igreja não é perfeita ainda, mas ela está no caminho para aperfeiçoar. A igreja não salva, como alguns já dizem, mas a igreja é o lugar onde os salvos se encontram. Aleluia. A igreja é o lugar onde os salvos se prepara para aquele grande dia que está todo mundo junto no céu. Glória a Deus. A igreja cristã, a igreja de Jesus é a única base de salvação. Fora dela não há salvação. Você está dizendo que eu vou para o inferno? Irmão, a Bíblia diz, eu não estou dizendo nada, a Bíblia diz que o único caminho é Jesus Cristo. Se você está fora do caminho de Jesus, não espere coisa boa para você. Eu sou bem curto e reto. Não espere coisa boa fora dos caminhos de Deus. Não espere coisa boa. Independente do caminho, independente da religião, independente do espírito que está te escravizando, que seja numa vida dupla, que seja no adultério, que seja na fornicação, que seja que seja no homossexualismo, que seja na prostituição. Porque prostituir não é apenas você vender o corpo seu, não, para ganhar dinheiro, não. Prostituir é você ficar com um e outra. É o sexo fora do casamento. Isso é prostituição, isso é fornicação. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se você é um traficante, independente do que você está vivendo hoje, se você ouvir a palavra de Deus e decidir confessar o Senhor Jesus, quem você é, e se arrepender e parar, o Senhor te salva. Mas se você continuar nessa religião, se você continuar fazendo essas coisas, mentindo, nos lesbianismo, tudo isso é pecado. É pecado como um adultério, tudo isso é pecado. Várias coisas é pecado. É desobediência a Deus, mas eu não estou aqui para te julgar. Eu estou dizendo para você que se você ouvir a palavra de Deus e se arrepender, o Senhor, Ele quer te salvar. Aleluia. O Senhor, Ele quer te salvar. Os vícios é um pecado, e o Senhor Jesus quer te salvar. Ele veio para te salvar. Glória a Deus, aleluia. Jesus quer te salvar. Essa é a verdadeira igreja.
Se você está afastado dos caminhos do Senhor, decida hoje mesmo voltar para os caminhos de Deus. O Senhor, Ele quer salvar você. O Senhor, Ele não leva o tempo da sua ignorância. Deixe que você ouça a palavra e se arrependa. A Bíblia diz que quando Pedro começou a pregar lá, a Bíblia diz que quando Pedro começou a pregar o Evangelho, essas almas se arrependeram. Eles falaram assim: o que nós temos que fazer agora? E Pedro falou assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para o arrependimento de pecado. Irmãos, às vezes as pessoas ficam com dodói, com dozinha. Esse pastor prega muito forte, esse pastor confronta, esse pastor desrespeita a nossa fé, mas eles não lembram como Jesus falava: seus hipócritas, seus fariseus, se arrependam. Eita glória. O próprio Pedro, a primeira pregação, falou assim: ei, se arrependa agora e sejam batizados, se arrependam dos nossos maus caminhos. Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, Eita glória. porque é chegado o reino de Deus. Irmão, se não tiver arrependimento, não tem como você alcançar o reino de Deus. Eita glória. Tem que haver primeiramente um arrependimento, uma renúncia, uma mudança de comportamento. Você precisa largar tudo para servir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou evangélico. Eita glória. Isso aí só não basta. Falar que é evangélico. Rei dos reis. Temos que falar com a boca cheia, né? Olha, irmãos, o que a gente vê a ver na rede social dá até nojo. Eu sou evangélico, mas eu gosto disso. Eu gosto daquilo. Eu gosto da bagunça. A pessoa acha que servir a Deus, ser cristão de verdade, é simplesmente sair de uma religião e entrar na outra e continuar na mesma vida, patrão. Na mesma vida. Rei da glória. Na mesma vida. Não, filho. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5,17, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas ficam para trás. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém vai mudar de um dia para o outro. Mas é necessário que eu entenda e eu queira mudar. Conforme eu quero mudar, opa. Aleluia. Quando a irmã falou ontem na célula, eu estou começando, mas o meu desejo é de ser uma verdadeira cristã, uma verdadeira serva de Deus. É isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia, é isso mesmo. Aleluia. Olha, irmão, botar uma roupa de cristão, de crente, Glória a Deus, amém. botar uma saiona, ou uma roupa que nem os homens, exemplo, bota uma saia, ou o homem bota um paletó, né? Bota uma Bíblia no braço. Isso aí até que é fácil. Eita Não glória. é parecer apenas, é ser. Aonde nós formos, nós precisamos ser igreja. Eu costumo dizer para os meus irmãos que aonde eu estiver, eu sou igreja lá. Se eu tiver que me ajoelhar ali e pessoas passarem e ver, não tem problema. Não é para me mostrar, não é porque eu sou eu isso aqui na igreja, eu sou onde eu for. E quem me vê lá fora sabe disso. Eu não tenho nada a me esconder, porque a palavra de Deus me ensina. E não envergonheis do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não Aleluia. envergonhe do Evangelho. A gente ministra aí na rua, a gente pega na rua. Se tiver que se ajoelhar na rua, nós vamos se ajoelhar, porque nós não somos mais, nós não somos dono demais, mas nós temos um dono, e esse dono é Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Nós temos Deus. um dono, e se ele falar que nós devemos fazer, nós vamos fazer. Nós estamos aqui para obedecê-lo. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero concluir essa mensagem, Rei dos reis. né? Então, irmãos, é como nós falamos nessa noite: ser igreja é onde nós for. Rei da glória. Ser igreja não é difícil, amém? Deve ser uma decisão, obediência. Então nós precisamos, meus irmãos, ser alguém que renuncia para agradar a Deus. É simples. Eu apenas preciso querer. Eu preciso estar decidido. Aleluia. Nós temos um manual, irmãos, aqui, ó. Glória a Deus. Um manual para nos ensinar. E temos o Espírito Santo de Deus também para nos ajudar. Glória a Deus. Para nos ajudar. Porque sozinho nós não vamos conseguir. Rei da glória. Amém? Sozinho é impossível, mas com a ajuda do nosso Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, se torna muito mais fácil para a glória de Deus. Quantos estão decididos a obedecer? Quantos estão decididos a Amém. renunciar a sua vida, renunciar o seu eu para
agradar agora aquele que merece. Aleluia. Agradar aquele que morreu na cruz, que provou verdadeiramente que nos ama. Olha, irmãos, esse sim, você pode até duvidar de algumas pessoas das amizades, você pode até duvidar às vezes de algumas palavras que proferem sobre você, sobre amor. Você pode duvidar de um monte de coisa, mas nunca duvide que Jesus te amou e que Ele está com você para sempre. Glória a Deus. Nunca duvide Aleluia. com o amor de Deus por você. Eita glória. Se você tem dúvida, pede para Ele fazer uma prova, que Ele vai provar. Eita glória. Ele vai provar. Aleluia. Faz um teste. Se de repente você que está me ouvindo, Rei dos reis. faz um teste do amor de Deus. Eita glória. Amém? A Glória a conclusão, Deus. meus amados. Então aprendemos nessa noite, né, sobre o que é ser igreja. Amém? Amém. Nós somos informados nessa noite o que é ser igreja, como devemos andar como igreja. E o nosso papel agora, meus irmãos, não é só apenas ser ouvinte, mas ser praticantes para a glória de Deus. Então a igreja verdadeira, ela andava sempre em perseverança. Pastor, mas às vezes não dá vontade, é mesmo, mas a gente tem que vir sem vontade mesmo, né? Dá vontade de tomar remédio às vezes? Não, mas a gente toma porque a gente tem que ficar bom. Dá vontade de trabalhar tem dia? Não, está frio, está chovendo, mas a gente tem que ir. Não é verdade, meus irmãos? Amém. Eita glória. Às vezes não vai dar vontade, mas nós não podemos viver por sentimentos, nem por emoções. Nós temos que viver hoje pela palavra. Aleluia. E o que a palavra nos ensina, nós devemos seguir, meus irmãos. Glória a Deus. Né? Nós devemos também temer, reverenciar a Deus, Aleluia. respeitar o local onde está sendo o culto ao Senhor. Aleluia. Nós devemos também, irmãos, estar sempre em oração, evangelizando, porque a partir do momento que nós vivemos orando e evangelizando, o Senhor vai acrescentar os salvos na congregação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória e a também Deus. de templo e de casa em casa. Aleluia. É de templo no templo e de casa em casa, irmão. Glória a Deus. Se não tivesse que ir ao templo, para que existe o templo então? Para que a palavra de Deus nos ensina sobre o templo? Para que a palavra de Deus nos ensina lá em Hebreus 10, 25? Não deixei-vos de congregar como alguns, porque breve o dia do Senhor se aproxima. Ou seja, o arrebatamento vai vir. O Senhor vai buscar a sua igreja. Aleluia. Então nós precisamos estar sempre em constância, irmãos. Estar sempre em constante oração. Amém? Perseverando. Aleluia. Nos ensinamentos, nas orações. Eita glória. Porque através disso, irmãos, nós vamos colher. Você vai colher, né, você vai colher os milagres do Senhor. Aleluia. Não só você, mas também os seus. Você vai ver os frutos acontecendo através de pessoas sendo salvas para a glória de Deus. Em nome de Jesus.